Olá, queridos acadêmicos, estou aqui para explicar para vocês sobre o nosso planejamento de aula conforme é uma atividade que vocês irão desenvolver nesse bimestre para a nossa atividade avaliativa do planejamento curricular. Aqui, esse modelo de planejamento, eu até comecei a digitar, mas eu deixei no AVA já para vocês. Quem já tinha olhado, eu acrescentei o recurso didático, tá? Não tinha, então dá uma olhada. Quem já tinha aberto antes desse vídeo, dá uma olhadinha lá que eu mandei o correto, o outro estava sem o recurso didático. Então, o que vocês vão fazer? Lá no AVA também nós temos o quê? A nossa Base Nacional Comum Curricular. Então, esse aqui é um modelo de planejamento de aula. Então, você vai escolher, por exemplo, eu coloquei aqui a turma do primeiro ano, vocês vão colocar um nome fictício, né, de uma escola, o seu nome, que é o acadêmico, será o professor, a turma que você escolheu do ensino fundamental 1. Você pode escolher primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto ano, certo? Você vai colocar o turno, se é matutino ou vespertino a sua aula e a data dessa aula que você vai mediar. Você vai escolher só, você vai fazer um planejamento somente de um componente curricular. Nesse caso aqui, eu escolhi história. Então, eu fui lá na BNCC, na parte da história, se você for rolar aqui nessa parte da BNCC, lembra que eu falei para vocês que é importante quem puder imprimir fazer a impressão da BNCC, porque é um documento que vocês vão usar para até o último semestre e também quando vocês forem para as práticas pedagógicas. Aqui nós temos o sumário que começa com a educação infantil. E depois nós temos os anos iniciais. Então, eu escolhi história. Então, vamos aqui onde está aqui, ó, ciências, tá vendo? Ciências, eu vou procurar onde está o componente curricular história. Componente curricular é a disciplina, né, que nós falamos que mudou esse nome, bem antes era matéria, disciplina, hoje se fala, né, a nomenclatura correta é componente curricular. Ele está história, ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Então, você tem que prestar atenção em que a BNCC para o pedagogo é anos iniciais, a parte anos finais são o sexto ano, sétimo ano, oitavo ano, depois tem o ensino médio também. Porém, o pedagogo é para os anos iniciais. Então, eu quero história. Então, olha aqui, ó, qual página aqui está a história? 403. Então, eu vou aqui e digito 403, dou Enter, ele vai aparecer lá no Ciências Humanas, né? Porque a história faz parte da área de conhecimentos. Aqui ele começa a falar um pouco de como que é esse ensino, né? Quais são as competências específicas, porque nós temos 10 competências da BNCC. Nesse caso, aqui no ensino da história, são só 7 que vão ser contempladas. E onde que eu quero que vocês vão? Aí vocês vão rolar aqui nessa parte da disciplina. Ah, não, eu quero meu primeiro ano. Mas você quer o segundo, terceiro? Tem as outras, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro ano. Eu escolhi isso aqui, mundo pessoal, meu lugar de mundo, tá? Lembra que lá, se você escolher língua portuguesa, você vai ter práticas de linguagem. Então, eu tirei aqui a prática de linguagem dessa parte aqui, porque é história. História não contempla prática de linguagem, sim unidade temática. Então, eu copiei lá, coloquei aqui. A minha unidade temática é como se fosse o meu conteúdo geral. E escolhi as habilidades também, que é lá na parte, logo abaixo, eu tenho o objeto de conhecimento, tá? Qual objeto de conhecimento eu escolhi? Esse aqui, as fases da vida e a ideia da temporalidade, o passado, o presente e o futuro. Agora eu vou para minhas habilidades. A habilidade, ela vem logo abaixo do primeiro ano. Então, ele apresentou aqui, ó, quais são todas as unidades temáticas que vai trabalhar no primeiro ano e quais são essas habilidades, certo? Eu escolhi essa habilidade aqui, identificar aspecto, mas por que eu escolhi? Porque ela está relacionada com aquela competência lá em cima que eu coloquei, eu falei, certo? Vamos aqui, eu colei aqui, ó. Identificar aspectos do seu crescimento por meio de registro, lembranças particulares, lembranças dos membros da família, que é o mundo dessa criança, né? O mundo pessoal, no lugar, meu lugar no mundo. Então, tem que estar contemplando unidade temática, habilidade, objeto de conhecimento, eles têm que se conversarem, né? Eles têm que estarem juntos aqui. Depois eu vou para meu primeiro procedimento metodológico. O que é o procedimento metodológico? É como você vai proceder a sua aula. Quais são os métodos que você vai utilizar? Você vai utilizar um acolhimento, vai fazer uma dinâmica, fazer uma música para sua aula, vai fazer como que vai ser esse acolhimento com os seus alunos, a sua aula. Primeiro momento, segundo momento, terceiro momento. Eu coloquei aqui 3 momentos, que é o momento que você vai proceder com seus alunos. Ah, eu vou fazer uma acolhida, eu vou desenvolver uma atividade no quadro, vou desenvolver a atividade do livro com eles, da página tal ou não, eu vou ler um texto falando sobre a família,
né? Vai fazer a leitura, fazer uma roda de leitura, todos vão ler, vou apresentar exercícios, né, para esses alunos com eles na oralidade. Como que vai ser essa prática? Lembrando que é uma turma de primeiro ano, nesse caso, então é uma turma que você irá fazer toda essa proposta, tá? Que eles estão no período de alfabetização. Terminou o procedimento metodológico, vocês vão para o recurso didático. O que é o recurso didático? O que você vai utilizar para essa aula? Vou precisar do quadro, vou precisar do livro didático, vou precisar das folhas impressa com algum texto, lápis de cor, porque vocês vão ter que pintar, folha sulfite, que eu vou pedir para eles solicitar, por exemplo, eles fazerem a família, desenhar a família. Então, tudo isso, o data show, uma caixa de som, a lousa, né, o pincel para escrever no quadro, então, todo o recurso, professor, que for fazer a aula, ele vai ter que colocar aqui. E depois ele tem a avaliação. Como que você vai avaliar todo esse conteúdo que você mediou de história? Como que você vai avaliar? Vai ter uma atividade, vai fazer alguma pesquisa, pedir para fazer alguma pesquisa, vai ter uma atividade de fixação no caderno, no quadro. Como que você vai avaliar de forma? Referência. Aí a referência, quais são as referências? Bibliográfica. Você utilizou algum livro de pesquisa, algum site, até o vídeo que você vai colocar na musiquinha do Data Show, você tem que fazer também sobre isso, tá bom? E aqui, finalizou, nós temos o quê? A observação. O que é observação? Esse aqui você não vai preencher, porque essa observação é onde o professor finaliza o seu planejamento, mas na sua aula. Depois que ele ministra a sua aula, que ele vai estar ministrando todo esse conteúdo, o professor vai colocar, não, eu não consegui desenvolver o segundo momento, eu parei até o segundo momento. O terceiro momento eu não consegui, então eu vou ter que ir para a próxima aula continuar com essa atividade. Não, eu vou registrar que foi realizada uma atividade, tarefa de casa para esses alunos. Então aqui você coloca na sua observação e você vai digitar depois no final. Certo? Então, assim, esse é o trabalho. Eu quero que vocês vão encontrar nas redes sociais, buscando, né, pesquisando vários planos. Porém, eu não gostaria que vocês fizessem essa. Então, assim, o trabalho de vocês, eu quero que nesse momento não tenha medo de errar. Então, eu quero que esse plano aqui, não vai ser esse, mas vai estar em branco, vocês vão preencher. Vocês têm a base lá, então o documento para vocês fazerem a sua é a base, tá? Então, quando vocês têm aqui o documento da base, então essa BNCC é o seu instrumento maior para você fazer seu planejamento de aula. Então, vocês podem sim pesquisar alguns planos de aula na internet, tudo, porém, eu gostaria que você, acadêmico, fizesse o seu plano de aula. Você vai escolher somente um componente curricular. Você vai escolher uma unidade temática, se for língua portuguesa, é prática de linguagem. Qual habilidade? Você vai escolher uma habilidade, um objeto de conhecimento. E aí você vai entender agora como que eu posso fazer, como que eu vou ministrar essa aula para essa turma. Se eu escolhi primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, vocês vão ficar livres para você escolher, mas eu gostaria muito que vocês fizessem dentro do entendimento, como você fosse mesmo o professor que vai ministrar, porque na internet tem milhares de planos de aula, né? Você pode ir lá pesquisar, mas eu gostaria muito que você fizesse, você vai fazer, você pode pesquisar, mas com as suas palavras, com as suas ações, qual vai ser o seu procedimento metodológico para você lecionar, por quê? Trabalhamos sobre didática, cada professor tem a sua didática, certo? Quarta-feira teremos aulas, qualquer coisa pode tirar dúvida. Esse trabalho é para ser entregue quando? No dia da nossa avaliação, que vai ser no dia 21 de novembro, e vocês vão estar entregando para mim, certo? Beijo no coração e bom trabalho para vocês.